Bom, vamos lá, dando continuidade nas nossas aulas sobre congruência e semelhança em figuras. Na aula de hoje a gente vai estar trabalhando com semelhança em figuras, com uma figura em específico, tá bom? Que é o triângulo. Então assim, por que a gente escolheu o triângulo? Porque ele é a figura que a gente mais vai usar para trabalhar essa parte de semelhança. Você vai ver que isso aqui vai estar diretamente associado ao teorema de Tales, que é o que a gente viu. Mas esses casos também podem ser aplicados em outras figuras. Você vai encontrar isso bem difícil, tá? Onde a gente vai trabalhar mais com isso é sempre associado a essa semelhança em triângulos, beleza? Então tem três casos que a gente trabalha com triângulos que são semelhantes. O primeiro caso é quando o triângulo apresentar isso aqui, ó, ângulo, ângulo, ou seja, ele vai possuir dois ângulos que são congruentes. Então, todo triângulo que tiver dois ângulos congruentes, automaticamente é semelhante ao outro, tá? Vamos desenhar aqui dois triângulos para você tentar entender. Então, eu tenho aqui um primeiro triângulo, vou desenhar um segundo triângulo aqui, e o que vai acontecer? Dentro desses dois triângulos, eu vou destacar para vocês ali dois ângulos, tá? Então, eu vou ter isso aqui, ó. Vou destacar esse ângulo aqui, ó, em rosa, tá bom? Então, esse ângulo aqui rosa. E no meu outro triângulo lá, o que acontece? Ele também vai ter esse ângulozinho aqui rosa. Então, eles já têm um par de ângulo igual, tá bom? E vamos destacar nele agora um segundo par de ângulo igual. Então, lá em cima a gente vai fazer aqui um ângulozinho verde, ó. Poderia ser um valor. E eu vou colocar aqui embaixo esse outro ângulozinho aqui verde. Então, para todo triângulo, quando isso aqui ocorrer, ou seja, ele tiver dois ângulos que são congruentes, que são iguais, eu consigo determinar, eu consigo ter certeza que esses triângulos são semelhantes, ou seja, esse triângulo vai ser semelhante a esse, tá bom? Esse caso aqui, ó, de dois ângulos semelhantes é o que a gente mais vai usar também, tá? Porque se ele tem dois ângulos iguais, a gente também sabe que esse terceiro ângulo aqui, ó, ele vai ser igual, né? Então, se dois ângulos é igual, o terceiro ângulo obrigatoriamente é igual. Esse é o caso que a gente mais vai usar, tá bom? Então, primeiro caso, ângulo, ângulo. Segundo caso, lado, lado, lado. O que vai acontecer nesse segundo caso? O triângulo vai precisar possuir os três lados crescendo proporcionalmente. Vamos desenhar aqui também um triângulo aqui para você entender. Então, vou colocar aqui o primeiro triângulo. Na sequência aqui, eu vou colocar um segundo triângulo aqui, tá? E aí, essa é a segunda propriedade, o segundo caso que a gente tem de triângulos que são semelhantes. Ou seja, vamos lá, colocar aqui, ó, um valor aqui, 3, 4 e 5. E nesse segundo triângulo, vamos colocar assim 6, 8 e 10. Então, esses dois triângulos são semelhantes pela propriedade lado, lado, lado. Tá bom? Por quê? 3, qual que é a relação de 3 para 6? Ele dobrou. Então, a relação de grandeza é o dobro. O dobro de 5, 10. O dobro de 4, 8. Então, na propriedade lado, 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 acontece isso aqui. Ó. Os três lados vão crescer proporcionalmente. Tá bom? E no terceiro exemplo que a gente vai trabalhar aqui, o terceiro caso, é o lado, ângulo, lado. Então, o que vai acontecer aqui? O triângulo vai ser semelhante toda vez que ocorrer isso aí. Ó. Ele possui dois lados que são proporcionais e o ângulo que formar esses dois lados igual. Vamos desenhar aqui também para você entender. Então, o triângulo vai ter que ter isso aqui, ó. Eu vou ter que ter lá um triângulo de três lados. E aqui eu também vou ter outro triângulo. Tem que ser de três lados, não tem como ser de quatro, não é triângulo. E aí, dentro disso aqui, a gente vai destacar aqui o quê? Vamos destacar o valor aqui, ó, de um ângulo aqui. Ó. Vou colocar esse ângulozinho aqui. E eu vou colocar aqui em cima, para mudar a posição, esse outro ângulo aqui. Ó. Tá? Mas os dois ângulos são iguais. Então, ele tem a primeira coisa, que é o quê? Que são dois ângulos iguais. E aí eu vou para a segunda coisa, que é possuir os dois lados que formam esse ângulo aqui igual. Igual não, desculpa, gente, proporcional, né? Que cresce proporcionalmente. Então, eu vou ter isso aqui, ó, igual a 3 e aqui igual a 5, um exemplo, né? E aí, o que vai acontecer?
No meu outro triângulo, se eu tiver isso aqui, ó, um lado que equivale a 6 e outro lado que equivale a 10, ou seja, crescimento 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Eles cresceram proporcionalmente a 2 e possui o ângulo que forma esses dois lados iguais, então automaticamente esses dois triângulos aqui também vão ser semelhantes, beleza? Nos próximos vídeos aí vai ficar alguns exemplos resolvidos aí para vocês. Um abraço.